A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, alunos e alunas, professores e professoras, pastores e pastoras. Eu já estou recebendo aqui um monte de gente fazendo comentários a respeito dos nossos vídeos. São bem simples, objetivo, porque a lição trata de muitos aspectos técnicos e eu vou tentar fazer menos ponderações possíveis. Neste vídeo vamos para a lição 3, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual, que traz como texto áureo Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que diz assim, abre aspas, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Fecha aspas. Como verdade prática, a lição trata os demônios como anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo seu maioral, Satanás. O objetivo dessa lição é semelhante à sua verdade prática, mostrar que os crentes devem se conscientizar que os demônios são anjos caídos, se rebelaram contra Deus e o maioral deles é Satanás. Os objetivos específicos tratados através do nosso autor na revista e na lição 3 quer apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras, quer expor a respeito da batalha no céu, quer destacar o maioral dos demônios e mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. É uma lição inteira dedicada aos anjos caídos, ou propriamente chamado de demônios. A demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios, inclusive do seu maioral. No primeiro tópico, a revista já mostra a origem dos demônios. Eles são restantes dos anjos que seguiram a Satanás após a sua rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Mateus 12, 24. Capítulo 25, verso 41. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Ezequiel 28, 12 ao 15. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, Isaías 14, 12 ao 15. Com sua queda saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continuam em prisão, segundo Pedro 2, 4, Judas 6. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, e não era de se admirar, conforme eu já disse para vocês no outro vídeo, a preocupação da Bíblia é falar de Deus e do homem, do Criador e da criatura. Todos os outros seres ou personagens são marginais. Essas passagens bíblicas podem apontar bastante a sua origem. O termo grego traduzido por demônio no Novo Testamento são daimonion, demônio. Um deus, uma divindade, para designar os deuses pagãos. Deuteronômio 32, 17. E daimon, um espírito mau, um demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais, intermediários bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos os associam com o mal, com toda a maldade do mundo. É verdade que aqui nesse contexto a gente precisaria de muito mais do que fundamentação bíblica, porque falar de demônios, falar da origem do mal, a gente esbarra em questões bíblicas quanto questões filosóficas a respeito dessas nomenclaturas, desses posicionamentos e dessas doutrinas, por que não dizer assim? Então vamos aqui às apalpadelas, como diz a história, né? Devagar
porque é um assunto um tanto condensado. No ponto 2, a batalha no céu. Miguel é o anjo, o príncipe dos filhos de Israel na qualidade de arcanjo e lidera uma guarnição angelical, conforme Daniel 10:13, 12:1 e Judas 9. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás e a antiga serpente, em uma referência à serpente do Éden, a enganadora, né? Gênesis 3:1-4, 13 e 15. Miguel é o mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e justamente com os seus liderados expulsa Satanás e seus anjos do céu. Deve ser por isso, ou por essa expressão, né, aqui em Apocalipse 12:8, que muita gente acaba identificando o Miguel com o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos. Que passagem? A expulsão de Satanás. E há diversas interpretações. E aqui eu coloco não o autor, mas eu. E delírio também, gente. Muito delírio, mas delírio com força. Há os que acreditam que se tratam da queda original de Satanás e outros afirmam que não há ligações com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento, 1 Reis 22:23, Jó capítulo 1, do 6 ao 9, capítulo 2, do 1 ao 6, Zacarias 3, 1, 2. Eu quero só fazer uma observação aqui, irmãos. Uma vez que Satanás foi expulso ao céu, eu particularmente não acredito no acesso dele ao céu. De novo eu insisto no versículo que Paulo vai dizer, que comunhão tem as trevas com a luz. E um dos símbolos de comunhão é diálogo. Esse negócio de falar que Deus está comunicando com o diabo, que o diabo está comunicando com Deus, é uma coisa muito bizarra, para não dizer esquisita. Né? Que negócio é esse? Ele é expulso, mas na hora que ele quer, ele entra lá dentro. Daqui a pouco os dois estão tomando um café, parece Batman e Robin, né? Ou Batman e Coringa. Daqui a pouco está trocando um baralho. Eu acho muito esquisito isso e entra para o nível da fantasia. Na minha cabeça, como cristão e teólogo estudioso da Sagrada Escritura, Satanás não tem acesso aos céus. E cada versículo aqui citado no tópico 2 da nossa revista deve ser analisado à luz da exegese bíblica. Cada texto dentro do seu contexto. Porque senão vira um feijão tropeiro, um tutu, qualquer coisa, uma sopa. Menos um alimento que a gente identifica logo o que é. A Sagrada Escritura não pode ser um mexidão. É por isso que surge um tanto de doutrinas por aí. E pseudo-doutrina, melhor dizendo, né? Porque as pessoas pegam tanto de versículo e fazem um mexidão. Né? Será mesmo que esses textos estão falando de Satanás propriamente dito? É a grande questão. Aí nós tínhamos que trabalhar um tema ou um vídeo específico com uma análise exegético-hermenêutica para tratar desses assuntos. Mas vamos dar continuidade aqui ao que o autor está dizendo. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada conforme revelou o próprio Senhor. Abre aspas, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Fecha aspas, Lucas capítulo 10, verso 18. A expressão eu via diz respeito de uma ação contínua e isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Irmãos, eu discordo completamente deste pedacinho aqui. Tá? A explicação desse versículo não tem nenhum sentido exegético hermenêutico. Eu discordo completamente. Aqui, no eu vi Satanás cair do céu como um raio, está falando literalmente quando a morte foi tragada pela vitória. A definitiva consumação de todas as coisas. Isso é muito complexo. E aí você pode colocar da expulsão de Satanás no céu, no reino divino, para as trevas, ou a definitiva vitória
da verdade sobre a mentira. Esmagada a cabeça da serpente. A vitória final sobre Satanás, na verdade, teve início com a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu concordo plenamente. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica perante Deus é o próprio Cristo, conforme prescrito em Romanos 5:1, Romanos 8:33. No Apocalipse, vemos que Miguel e os seus anjos venceram o dragão e o demônio. Apocalipse 12:7-9. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois este sempre atuou em nome do Senhor. Judas 9. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos, para finalmente ser lançado no lago de fogo. Diante das arremetidas do adversário, sejamos valentes e confiantes na própria intervenção divina, pois temos nessa luta uma vitória gloriosa na sua promessa. Romanos 16:20. Antes de falar o próximo tópico, que vai falar sobre o maioral dos demônios, eu quero aqui já frisar duas coisas. A primeira, um professor me perguntou a respeito se Satanás sabia quem era Jesus, por que ele permitiu que Jesus fosse para a cruz do Calvário? Né? E o autor vai colocar aqui, ó, o inimigo, ou seja, Satanás, já começou a ser derrotado na morte, na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Né, na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele já começou a ser derrotado aí, porque cumpre aquilo que está em Gênesis, né? Nascerá do ventre dela aquele que vai te esmagar a cabeça. Cabeça fala de autoridade. A autoridade fala de poder, ou seja, toda autoridade e poder da antiga serpente, que é o pecado, vai ser esmagado através do tetelestai de Jesus na cruz do Calvário, do está consumado. Isso é muito interessante. A partir do momento que Jesus brada na cruz do Calvário, está consumado, a cabeça da serpente foi quebrada, ou seja, foi quebrado o jugo e a autoridade do pecado. O demônio não tem mais poder sobre o homem, a partir de, evidentemente, que esse homem passa a confessar esse ato sublime de Jesus na cruz do Calvário. Aí um professor me perguntou assim, mas peraí, se ele sabia que era Jesus, por que ele permitiu que ele fosse para a cruz e que fosse tudo consumado? Há uma diferença entre os demônios saber quem é Jesus e saber o que é a salvação. O programa da salvação não é compreendido por demônio nenhum. Os demônios sabem quem é Jesus, tanto que aparece até o texto, né? Jesus Nazareno, por que veio nos atormentar agora antes da hora? Né? Ou seja, eles identificam, há uma confissão na boca da pessoa possessa que eles sabem quem Jesus é, eles conhecem a identidade do Filho de Deus, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas os demônios não compreendem a salvação. Só pode compreender a salvação, o programa da salvação, como se dá a salvação, quem o Espírito revela. Porque o Espírito Santo é quem nos revela do pecado e da justiça. O pecado que está em nós e a justiça que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas, nos justificou. Anjo não pode receber o Espírito Santo. Tanto anjos celestes como anjos caídos não compreendem o programa da salvação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas distintas. Portanto, para Satanás, Jesus ter morrido na cruz do Calvário ou não faz sentido. Não entra na cabeça dele, nem dos anjos celestes, que aquilo ali é um programa da redenção. Não faz. É necessário o Espírito Santo para convencer qualquer ser que seja de que aquilo ali é o programa de Deus para trazer o homem decaído à sua fórmula original, que nós chamamos de conversão, né? E uma outra pergunta que muita gente vai dizer, eu não sei se o autor vai dizer, eu estou lendo junto com vocês, é se Satanás está preso ou não. O texto está dizendo, e fundamenta-se na Sagrada Escritura, eu concordo até aqui com o autor, que Satanás será amarrado por 1000 anos.
mas isso é uma profecia escatológica que há de se cumprir. Tem muita gente que acredita que os demônios estão agindo, mas Satanás está preso. Então, o reino das trevas é um reino sem governo, desgovernado, o que não é verdade. A gente sabe que o reino das trevas é extremamente organizado. Se tem uma coisa que tem organização, é o mundo das trevas. Até para falar de crime, a gente fala isso, né? Crime organizado. Assim é o reino das trevas. Não há um desgoverno, pelo contrário, ele está solto sim. Será amarrado, mas isso é uma profecia escatológica, ou seja, há de se cumprir. Não cumpriu ainda. Vê se vocês percebem isso. E é bem interessante essa perspectiva. Contudo, toda a vitória está conosco. A partir do momento que Jesus brada na cruz do Calvário, está consumado. Ali Jesus está se fazendo responsável por todos nós. E por isso que toda a glória seja ao nome dele. E toda a vitória seja dada à igreja. A glória dele, mas a vitória é nossa. Tópico 3. O maioral dos demônios. A serpente, o termo dragão, é dragon em grego, e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tanim e Leviatã, cujo sentido é diversificado como monstros, animais do deserto e serpentes. Só abrindo um parêntese aqui, se vocês não sabem, o Antigo Testamento da Bíblia Católica é traduzido a partir da Septuaginta. A Septuaginta é só o Antigo Testamento, vocês sabem disso, né? É de Gênesis a Malaquias. Enquanto as Bíblias reformadas são traduzidas a partir do original em hebraico, as Bíblias católicas são traduzidas já a partir da tradução para o grego. Vê se você percebe. Já é uma terceira tradução. Entendeu? Então, praticamente toda a Bíblia católica, elas se fundamentam com a identidade cultural grega. É por isso que tem uma diversificação, ou uma diversidade, ou uma diferenciação, como vocês queiram e usar a palavra correta, na questão de capítulo e alguns versículos. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse. E aqui é chamado de o grande dragão. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Gênesis 3, 1 a 4, 14, verso 15. Ela é perita em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje esta serpente, chamada Diabo e Satanás, anda enganando. E isto é uma das suas especialidades, ser enganador. É por isso que toda heresia tem origem demoníaca. Homem nenhum fundamenta heresia. A heresia nunca é da carne, porque o homem naturalmente ele é de Deus. Toda heresia é demoníaca, porque ela é uma oposição à verdade. E só Satanás tem condição de fazer isso. É a especialidade dele. 2 Coríntios 2, 11, capítulo 11, verso 3. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e de seu povo, consequentemente. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás, adversário. E é no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece na primeira vez como ser espiritual que acusa os justos diante de Deus. Mais uma vez eu venho dizer que o texto aqui mereceria uma análise exegética um pouco mais séria. Porque não é bem assim que a coisa funciona, né? Satanás tem acesso diante de Deus. Eu, pelo menos, sou um teólogo que não aceita esse tipo de afirmativa. Eu sou um estudioso da Escritura que não aceita esse tipo de comportamento. Porque se Satanás anda aparecendo mesmo na presença de Deus, então ele tem comunhão com Deus. Porque não existe comunhão fora do diálogo. É por isso que a igreja precisa estar em constante oração. Diálogo, nós falamos com Deus e ele fala conosco através da palavra e dos dons. Diálogo.
Satanás não tem comunhão com Deus. Ele foi expulso. Então a gente tem que trabalhar uma exegese mais séria aí do texto dentro do contexto. Pegar esse sopão aqui e misturar tudo, a gente está comendo alhos e bugalhos sem saber o que está acontecendo. Isso é muito perigoso. As escrituras o revelam primeiramente com o nome pessoal quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. 1 Crônicas 21:1. De novo, entra o problema da exegese. Essa revista tá bem interessante. O que está faltando aqui nessa revista são fundamentações exegéticas, né? O que eu estou percebendo aqui na revista, mesmo sendo sim um tema interessante, muito vasto, curioso, por que não dizer, mas está faltando aqui a ferramenta exegética, sobretudo na análise de alguns textos que não necessariamente têm a ver com o contexto deferido na lição. Aí fica a minha crítica. Eu não sei se vocês concordam. Tenho a disposição de concordar. Aqui nós não estamos discutindo no âmbito pessoal, nós estamos discutindo no âmbito das ideias, né? Gente imbecil fala mal de pessoas. Gente inteligente fala mal de ideias. Eles questionam ideias, eles criticam ideias. E não vem com essa conversa fiada de crítica construtiva, crítica destrutiva, não. Toda crítica é crítica, pronto, acabou. Né? Isso é palhaçada. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do grego diablo, acusar, difamar, enganar, provocar o desacordo. A especialidade dele é enganar e acusar. Aí o autor vai tornar-se redundante, né? Repetitivo. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Dele quem? De Satanás. Jesus está se referindo a Satanás. Olha para você ver o que é que Jesus diz. Abre aspas. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Lembra no primeiro vídeo que eu fiz algumas considerações da doutrina litúrgica, que eu avisei para vocês que a gente não fazia de jeito nenhum entrevistas com os demônios dentro da igreja, porque o culto era especificamente para ser dado a voz à verdade, ou seja, a verdade manifesta em Jesus, na palavra. E uma vez que nós tiramos o microfone da verdade e a doamos para a mentira, que verdade poderia a mentira dizer para nós? Olha aqui, que coisa interessante. Como é que ele pode falar a verdade? Então, para que eu vou ficar entrevistando demônio? Que coisa de imbecil é essa? Meu filho, você pode ficar com raiva de mim o suficiente, mas é a palavra de Deus, João 8,44. Eu posso discordar do autor em N termos, mas não tem jeito de discordar da Escritura. Ou cremos ou não cremos. Isso aqui não é um pacote de operadora celular que você escolhe o que você quer levar para casa. A Escritura é um pacote fechado, ou cremos ou não cremos. Sua habitação ainda não é o inferno, ele ainda será lançado neste lugar, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Bom, aqui tem outro problema exegético, né? Faltou muita exegese nessa revista. Meu Deus do céu! E olha que exegese é uma ciência reformada, que depois foi levada também para a tradição católica, para se estudar a Sagrada Escritura. A palavra inferno e lago de fogo são coisas completamente distintas. Inferno, aqui, é uma perspectiva de mansão dos mortos. É onde as almas estão depois que morrem. Porque na expressão grega, dormir é semelhante a morrer, e morrer é semelhante a dormir. Porque você nunca sabe o que você fez quando você estava dormindo, o que você estava pensando. Você simplesmente pega no sono, não é assim que acontece? Assim é morrer. E a mansão dos mortos, aqui no grego, é chamada de inferno. Né? O original de cemitério em grego lembra dormitório a palavra. Né?
E agora, Satanás no inferno, é complexo isso, né? Lago de Fogo é outra coisa que não tem nada a ver com o inferno. No Brasil, a gente tem essa mentalidade tupiniquim, né? Que coloca essa expressão um pouco diferente. Desde quando a princesa chegou e chamou a gente de Quintas dos Infernos, né? Infernal, vá pro inferno. Essa coisa é um pouco demoníaca, né? A gente satanizou essa expressão. Mas no grego, naquela cultura, naquele tempo, era a mansão dos mortos, era onde os mortos estavam, a casa dos mortos. As almas, as pessoas que já morreram iam para o inferno. Não era necessariamente o lugar de condenação, né? Que o autor devia ter colocado isso em pauta. Nós já estamos em época de colocar essas ponderações, né? Essas bobaginhas de ficar misturando uma coisa com a outra é um pouco complexo. É um pouco infantilizar a igreja. A igreja já passou essa bobagem há muito tempo. Eu entenderia isso aqui até os anos 80, 90, mas em 2019 essa bobagem simplesmente é complexo, né? Já o Lago de Fogo, aí sim, ele não foi lançado lá, não foi mesmo não, está preparado para o diabo e seus anjos. Nem para o homem foi preparado, que a Bíblia diz, foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem está indo atrás porque ele é bico, ele está indo de intruso, de rebelde, porque o Lago de Fogo foi preparado para o diabo e os anjos rebelados. Tópico 4. O poder de Jesus sobre os demônios. E evidentemente é o tópico mais interessante da lição. Há relativamente pouco registro sobre os demônios do Antigo Testamento. Claro, gente. Os judeus não entendem esse negócio de Deus e diabo. Para eles tudo vem de Deus. Deus faz o bem, Deus faz o mal. Eu já falei isso várias vezes. Nosso Deus, mas falta a gente aprender um pouco de cultura judaica no nosso meio. E essa é a exegese. Sem cultura judaica, sem noção de cultura do que aquele povo está tratando, vira uma baboseira sem fim. Vira qualquer coisa que você pode pensar. E pode beirar, sim, a heresia. Isso é muito sério, né? A Septuaginta traz 4 termos hebraicos por demanion, demônio, ou um por daimon, que é Isaías 65:11. A tradição judaica considera os demônios como os anjos caídos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. É complicado isso aqui, irmãos. Muito complicado essa consideração, porque esse assunto não é da tradição judaica, esse assunto é da tradição cristã. Isso aqui tem que ser estudado com mais apreço, mais de perto, porque se eu fosse você, eu até arriscava isso aí da sua lição. Isso é muito complexo. Os demônios estão identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos, Lucas 4:33, 8:29, Apocalipse 18:2. E os espíritos malignos, Lucas 8:2. Eles são malévolos, pode até entrar nas pessoas, ou seja, possuí-las, Lucas 11:24-26, e causam todo tipo de doença, Lucas 9:39-42. Embora... aqui eu faço questão de frisar isso, porque eu concordo com o autor, nem toda enfermidade seja de origem demoníaca. Muito cuidado com isso. Eu já tive pessoas que me procuraram desesperadas para serem libertas. Bom, enfim, eu já tive inúmeras pessoas que me procuraram, né, por problemas, enfermidades que causavam desmaios e tudo mais, e as pessoas falando que elas estavam endemoniadas e não era só se tratar, tomar medicação, que uma coisa não tinha nada a ver com demônio. Vamos com muito cuidado, irmãos. Tem que ter sabedoria aí nessa hora. Nem toda doença tem caractere demoníaco, mas eles podem causar até mesmo a dor de cabeça, evidentemente. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto, conforme está registrado no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 4, verso 11. O diabo já está derrotado preliminarmente, João 12:31. Deste mundo já está julgado, João 16:11. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Claro, é um desespero. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo como espinho na carne, 2 Coríntios 12:7, e o impedimento nas jornadas missionárias, 1 Tessalonicenses 2:18. Não devemos ignorar a sua astúcia.
E isso é muito interessante mesmo aqui o autor coloca. 2 Coríntios 2,11, em breve, Deus, eu vou repetir para você entender isso aqui. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16:20. Não está debaixo dos nossos pés. É Deus que vai esmagar. E aí a gente entra naquela doutrina de novo, que a igreja é corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, por isso que Satanás será esmagado pela igreja. Será? Não está. É diferente. Não brinque com essas coisas. É melhor você se aprumar e colocar na posição. Pode ficar com raivinha, não tem problema não. Conclusão. Os demônios são reais. São espíritos maus e imundos. O oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Vou repetir. Jesus Cristo é a única garantia de que os demônios não podem nada contra nós. Então, meu querido, revista-se de Jesus Cristo. Sem Jesus, eu vou dizer um português bem baixo para todo mundo entender. Você está no sal. Você não tem nada. Ele não respeita anel, não respeita diploma, não respeita cargo eclesiástico, não respeita dinheiro, não respeita nível de sabedoria. Sem Jesus Cristo, o homem não tem nada contra Satanás. Ele está completamente à disposição. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Portanto, tem poder quem está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua parceria. Espero ter te ajudado. Por favor, coloca aqui mais considerações, alguma coisa que você diverge. Vamos comunicar. Lição é para isso mesmo. A lição não é canônica, a gente pode sim refutar. O que eu estou falando não é canônico. Você pode colocar algumas ponderações. Olha, no ponto tal que você falou assim, não concordo por causa disso, ou concordo, e você poderia ter explicado mais assim. Fica à vontade, meu querido. Não tenho vaidade nenhuma quanto a essas coisas. Acho que a palavra de Deus não está para ser discutida, mas a reflexão em ambas as partes, tanto daqui para aí, tanto daí para cá, é muito bem-vinda para ambos os grupos, ambos os lados possam crescer. Fica com Deus. Até a próxima lição.